Olá, bem-vindos a mais um podcast Reflexões Criativas Entrevista. Eu sou Daniel Chicote, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu recebo um convidado que tem algo muito raro. Ele não fala de experiência do cliente como um simples discurso, ele fala como alguém que ajudou a transformar a cultura em execução e execução em consistência. Ele começou a carreira num dos ambientes mais duros para entregar serviço, no setor aéreo, e passou por empresas como American e United Airlines, onde o atendimento não é uma gentileza abstrata, é praticamente engenharia humana sob pressão, com tempo curto, expectativa alta e margem mínima ali para erro. E depois ele foi parar num lugar onde a magia não é metáfora, é quase um estilo de vida, a Disney. Lá, por cerca de 15 anos, atuou como executivo na Walt Disney Parks e Resorts e na Disney University, vivendo por dentro a máquina cultural que moldou infâncias e gerações inteiras, e entende o que pouca gente enxerga, que encantamento não nasce do improviso, nasce de método, treinamento e liderança, claro. Hoje ele traduz essa vivência para o mundo dos negócios como fundador do Seeds of Dreams Institute, conectando gastologia, clientologia e psicologia positiva para ajudar empresas a construírem experiências memoráveis, sem depender de heróis e sim de sistema, claro. Com vocês, Claudemir Oliveira. Claudemir, muito obrigado pela sua presença aqui no Reflexões Criativas. É um prazer inenarrável estar falando com você. Obrigado. Pô, que alegria, Daniel. Finalmente a gente conseguiu fazer isso acontecer. Devido às viagens constantes aí, mas finalmente a gente conseguiu. Estou aqui em Orlando, feliz demais em poder falar com você sobre um tema que é fascinante, não é verdade? Um tema absolutamente mágico, para usar a palavra correta. Sem dúvida alguma. Cláudio, muitíssimo obrigado mesmo pela sua agenda. Eu sei que você está sempre correndo aí pelo mundo, falando com e atendendo diversos clientes. Vamos fazer aqui nosso bate-bola. Vamos começar perguntando para você sobre gestologia, basicamente. Qual é a real diferença aí entre tratar alguém como cliente no dia a dia e tratar alguém como guest na prática, seja na Disney ou no dia a dia das empresas? Cara, essa é uma pergunta espetacular para a gente começar aqui a nossa conversa. Por quê? Porque muitas pessoas acham o nome gestologia, né? É um nome meio estranho, mas é super fácil, né? Esse é um dos livros, são 2 volumes, né, que eu tenho sobre gestologia. E as pessoas me perguntam, mas isso veio, Daniel, olha que interessante, isso veio de uma experiência pessoal do próprio Walt Disney. Acho que talvez você nem tenha escutado essa história, e vai ser bem interessante porque ela explica direitinho como que a Disney trata, por que a Disney trata cliente como convidado, guest. Então tem uma frase famosa dele que ele diz o seguinte, vou colocar, né, da melhor maneira possível, porque é uma frase longa, mas eu acho que é importante entender o conceito da gestologia. Então olha só, ele falava o seguinte, quando eu recebo um convidado na minha casa, olha que legal, então, é uma experiência pessoal na casa dele e ele passa isso para os negócios. Ele fala, quando eu recebo um guest, ou seja, um convidado na minha casa, eu quero estar perfumado, eu quero ter tomado banho, eu quero que a minha esposa esteja bonita, eu quero que as minhas filhas estejam arrumadas, eu quero saber quais são os gostos desses meus convidados. O que ele gosta quando ele vem na minha casa? Ele é um convidado meu, eu quero tratá-lo como um convidado. Ele gosta do quê? De suco, ele gosta de vinho, ele gosta de carne. Que carne bem passada, mal passada? Eu quero a casa limpa. Aí presta atenção agora, porque isso em menos de 2 minutos, todos que estiverem nos ouvindo vão entender a gestologia para sempre, porque eu tenho essa vantagem de contar de uma forma através do storytelling, contando uma história. Sim. Aí ele continua. Quando esse convidado se senta à mesa, eu quero ter os melhores pratos, eu quero ter a melhor comida. E eu e a minha família, a gente vai prestar atenção a cada palavra que ele ou ela fala. E quando eles se forem,
a gente vai demonstrar a nossa gratidão e agradecer por eles terem trazido alegria para a nossa casa. Você pega essa imagem de alguém que quer tratar alguém que vai para a sua casa, um convidado, o Walt Disney diz: eu vou pegar isso e vou colocar nos meus negócios. Então eu vou querer tratar um cliente como um convidado, com todas essas preocupações para encantá-lo, para que ele esteja feliz, afinal ele é um convidado, um guest. Então eu acho, Daniel, que essa história, ela define a gestologia do ponto de vista, né, filosófico, metodológico da empresa. Uma experiência pessoal de como se trata um convidado quando vai à sua casa. Ele quis trazer isso para os parques e para os negócios. Então, assim, não tem como esquecer mais isso aí, né? Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. A gestologia é o estudo do guest. É como a Disney faz o estudo desses convidados. Como que ela faz para encantá-los cada vez mais. Então, eu gosto muito dessa pergunta, e nem combinamos nada, mas a gente não poderia ter começado melhor para explicar para quem está nos ouvindo essa correlação do porquê o nome gestologia, né? Que em português, eu também uso no meu livro, se você olhar, gestologia, clientologia. É praticamente a mesma coisa, porque se você fosse traduzir ao pé da letra, né? Ao pé da letra, ficaria convidadologia, que não faz o menor sentido, nem sonoro, nem nada. Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal de guestology, não faria o menor sentido ser convidadologia. Então, uma tradução mais próxima de guestologia seria clientologia. Só que nós aqui no Seeds of Dreams, da minha empresa, a gente faz uma diferenciação. Então, quando alguém me convida para fazer uma palestra, e a pessoa me fala: Claudemir, eu quero que você fale só de Disney. Não quero que você fale de Nordstrom, não quero que você fale de Apple, só Disney. Eu chamo de gestologia. Quando um cliente nos pede para ir além de Disney, falar de Apple, falar de Harley, falar das empresas de tecnologia, eu chamo de clientologia. Mas numa tradução livre, gestologia, a tradução melhor seria clientologia. Nós fazemos essa diferenciação aqui, naturalmente, porque a gente não fala só de Disney. Esse foi um diferencial que eu percebi que era uma forma de eu começar a minha empresa há mais de 2 décadas para ter algo além de Disney. Sabemos que Disney é maravilhosa, mas existem outras empresas espetaculares que a gente pode naturalmente aprender. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilhoso, Cláudio. Obrigado por essa introdução épica. Eu tive o prazer de trabalhar um pouco na Disney também, aqui no Brasil, e você foi fundador, trouxe a divisão de parques para cá, foi morar em Orlando, passou pela Disney University. Quais são os 2 ou 3 comportamentos que você mais viu a Disney treinar de forma obsessiva para melhorar processos, claro, ou algo nesse sentido, e por que eles importam tanto? Daniel, o nível de detalhes. Então, a Disney, ela é feita de detalhes. Eu uso uma frase de uma poeta brasileira, que eu digo que são os pequenos brilhos que encantam, os holofotes cegam. Clarice Lispector. Sim. Então eu ousei abrir esse livro com essa frase dela, porque ela diz muito sobre treinamento, sobre Disney, mesmo ela não tendo. Olha que legal. É isso aí. Maravilhoso. Então, eu uso essa frase muitas vezes, né? Ousei colocar dentro do livro de negócios, exatamente para que as pessoas entendam que elas não precisam de grandes orçamentos para encantar alguém. Quando alguém vem com essa história: mas eu não sou a Disney, mas eu não sou a Apple, não sou a Samsung. Não me venha com essas histórias, não, porque encantamento não necessariamente tem a ver com budget, né, com orçamento gigantesco. É óbvio que o budget gigantesco ajuda bastante, mas não tem nada a ver.
Por que eu fui até Clarice Lispector para responder a sua pergunta? Porque a Disney ela é bitolada, para usar uma palavra popular, com essa questão de detalhes. O Walt Disney era um detalhista. Então, na Universidade Disney, onde eu tive o privilégio de ser o único brasileiro a ter dado aulas lá, o principal curso se chama Traditions, ou seja, fala de legado, fala sobre a história dele. Em toda a história dele, todo treinamento, tem muita coisa comportamental que vem dele, desde limpeza, né? Então ele tinha toque de limpeza. Existe uma história fascinante que antes de abrir a Disneylândia, Daniel, ele estava com alguns executivos e ele viu um papelzinho no chão. E essa história eu contava no curso Traditions, para dar o tom para quem estava entrando na empresa de que limpeza era um fator decisivo da empresa, né? Então, ele estava ali, ele viu um papelzinho no chão e ele baixou para pegar o papel, e os executivos falaram: "Senhor Disney, o senhor é o dono de tudo isso aqui, o senhor não precisa limpar parque." Exatamente por isso, né? Conta a lenda, que quando ele ficava nervoso, ele levantava a sobrancelha, mais ou menos assim, olhou para todos os executivos e disse: "Olha", primeiro que ele baixa, pega o papel, olha para todos os executivos e fala: "Olha, quem estiver abaixo de mim, limpa parque. Quem estiver do lado, limpa parque. Quem estiver abaixo, limpa parque. Eu limpo o parque. Inclusive o pessoal de limpeza limpa parque." Então, note que essa questão de detalhes, para a tua pergunta, ela está em absolutamente tudo. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, já no processo de entrevistas, que a Cláudia sabe bem, você sabe, aqui em Orlando, eu vinha do Brasil para cá, fiz várias entrevistas, e ao vir aqui para Orlando, quase toda a sala tinha uma frase dele muito forte, que eu uso até hoje, que é a frase que ele diz que você pode desenhar, construir, criar o local mais lindo do mundo, mas que você precisa de pessoas para fazer do sonho uma realidade. Note que ele não fala: "Nós precisamos de guests." Note que ele não fala nessa frase: "Nós precisamos de clientes." Ele fala pessoas. Sim. E isso é outro tema fascinante que eu já venho falando há muito tempo, até mesmo antes de trabalhar na Disney, e tem a ver com employee experience, né? A experiência do colaborador tem de vir antes da experiência do cliente. Sim. A experiência do cliente é uma consequência da experiência do colaborador. Você pode falar o que você quiser, essa fórmula é impossível você derrubá-la. Concordo. Um colaborador desengajado, Daniel, não tem como ele engajar ninguém. Verdade. Colaborador infeliz, não tem como fazer alguém feliz. Agora, isso não quer dizer que seja fácil. Só que essa premissa, ela é básica para você entender a experiência do cliente. Há um erro, na minha opinião, que as grandes universidades cometeram e ainda cometem, e o mercado ainda comete, de endeusar o cliente final, que eu acho que ele deve ser endeusado, mas você não pode colocar o colaborador como um mero figurante nesse filme. E é o que é feito há décadas. Concordo também. Décadas. É só você dar uma olhada no volume de livros que fala do endeusamento do cliente final, sobre o cliente, e o número de livros que fala sobre o Employee Experience. E isso porque, Daniel, melhoramos muito nos últimos anos, mas ainda é uma correlação de endeusamento ao cliente final e não tanto endeusamento ao colaborador. Agora, só para finalizar esse tema, isso não quer dizer que você não deva endeusar o cliente. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando aqui, você não pode colocar o colaborador como figurante nessa história.
E você sabe o que é um figurante. É aquele cara que aparece no filme, ou na novela, ou no seriado, lá no fundo, servindo uma garrafinha que ele nem aparece. Esse é o figurante. Você não me coloca um colaborador como figurante. No mínimo, protagonista. 2 grandes protagonistas, o colaborador e o cliente. E se vire nos 30, meu amigo. Você que é empresário do outro lado, eu estou falando que é fácil, mas essa é a premissa básica. Se você não conseguir entender isso, não dá. Tem um amigo chamado William Caldas, que a gente usa muito essa expressão. Para você dar um show da porta para fora da tua loja, você precisa obrigatoriamente dar um show da porta para dentro. Sem dúvida alguma. Para você dar um show da porta para fora da tua empresa, você precisa encontrar uma fórmula de dar um show da porta para dentro. É sobre isso. É sobre isso. Eu não estou aqui para discutir, mas o mercado é 80% focado no cliente e 20% para o colaborador. Portanto, continue nessa. Não arruma uma fórmula de dizer tipo 50-50, que você vai ver as consequências. Então, eu dei uma volta grande, Daniel, mas está dentro do contexto da sua pergunta, né, do que mais me marcou. Então, essa questão de a Disney se preocupar muito com esse nível de detalhes e com pessoas. Agora, é óbvio, né? Alguém aí do outro lado pode falar, mas a Disney é perfeita? Óbvio que não. Sim. Nenhuma empresa é perfeita. Aqui em Orlando, chega a 80 mil colaboradores. É muito grande. É muito grande. Tu achas que tu vai ter 80 mil colaboradores, todo mundo feliz? Não, vai ter uma porcentagem. Então, faz parte das empresas, mas a grande maioria tem no DNA, naturalmente, essa cultura da empresa. Então, detalhes, eu diria que seria a resposta mais direta para a tua pergunta, né? O que mais me chamou a atenção nesse tempo. E comprometimento, viu? Os caras são os pequenos detalhes, cultura e comprometimento. É isso aí. Você falou sobre cultura, e você falou um pouco sobre processo seletivo. Eu imagino que a Disney avalia isso com bastante profundidade para processos de seleção, principalmente, imagino que aí em Orlando. O que o processo de seleção da Disney te ensinou sobre contratar para uma cultura específica? O que você pode dar uma palhinha sobre isso? Olha, existe uma frase famosa dele que diz: contrate um sorriso, uma atitude, e depois a gente ensina as técnicas. Ele era um visionário, né? Não, só essa frase aí, para quem é de RH e do outro lado que esteja nos ouvindo, é de arrepiar. Dá para você escrever um livro. Contrate um sorriso e depois a gente ensina o resto. Porque ele dizia, o Walt Disney, que você pode ensinar qualquer coisa a um ser humano, menos a sorrir. Eu, por exemplo, como professor da Universidade Disney e também fui professor convidado do Disney Institute, eu nunca ensinei ninguém a sorrir na Disney. Então não existe treinamento para sorrir. Não existe assim, olha, hoje vamos ensinar um sorriso 100% original. Agora um sorriso mais ou menos falso. Não existe, cara. Não existe. Agora, me aprofundando na sua pergunta, onde é que está, então, o segredo da Disney nessa contratação? Tem a ver com perfil, saber alinhar o perfil do candidato com a posição que ele vai. Então, o perfil é muito importante, você fazer essa análise. Mas tem uma outra que as pessoas se esquecem. E você sabe disso porque você tem no seu DNA também a passagem pela Disney, como eu tive também pela empresa. Então, olha só, a maioria esmagadora dos 80 mil ou 77 mil, dependendo da época do ano aqui em Orlando ou no mundo, sonharam em trabalhar para a Disney. Fato. Porra, acabou. Não tem como você tirar essa vantagem competitiva da Disney e de outras empresas gigantes do mercado. Sem dúvida. As pessoas querem trabalhar para a Disney. Então, não tem como você tirar
essa vantagem competitiva da empresa. Então, se você me perguntar qual é o segredo da Disney ou de qualquer outra empresa, ela está correlacionado, está tudo correlacionado com se quem vai trabalhar para a empresa tem vontade, tem fome de trabalhar para a empresa ou não. Então, todas as empresas que as pessoas sonham em trabalhar para elas, em geral, elas dominam o mercado. Sim. E muito provavelmente, nesses casos, o colaborador que passa nesse processo seletivo é a pessoa mais feliz do mundo e vai defender a empresa com unhas e dentes. Entendeu? Então, assim, um indício legal que eu quero passar para quem estiver nos vendo é o seguinte: se na tua empresa aí, empresário que estiver nos ouvindo, você tiver funcionários, colaboradores que te dizem assim: ô João, quando aparecer uma vaga, você me avisa, porque tem uma vizinha que o sonho dela é trabalhar para a gente aqui. Isso é um sinal assim de arrepiar. Quando você ouvir muito isso, que alguém quer trazer alguém para trabalhar dentro da tua empresa, é um sinal espetacular. Primeiro porque diz muito, né? Essa pessoa não trabalha na cultura, mas ouve sobre a cultura. Alguém está falando lá fora que é maravilhoso trabalhar para essa cultura. E aí a gente entra nesse tema fascinante que você trouxe também na sua pergunta, que é de cultura, que eu uso uma expressão nos meus livros, que eu digo que cultura antecede lucros. Concordo. Cultura antecede lucros. Cultura antecede lucros. 3 vezes, para ninguém aí do outro lado esquecer de que cultura antecede lucros. Por essa no quadro, Cláudio, por essa no quadro. É boa essa, né? Boa, boníssima e super verdadeira também. Eu tenho mais uma pergunta aí relacionada entre o ambiente Disney, e aí a gente vai saindo dele para aprofundar sobre o Seeds of Dreams também, e todo o seu papel de professor, e como você explora e ensina as empresas a trabalharem melhor, né, atendendo clientes. Qual é o maior mito, na sua opinião, sobre o jeito Disney que as empresas repetem e isso acaba mais atrapalhando do que ajudando? Excelente. O maior mito é achar que a Disney faz magia. Pô, tu só está mandando pergunta para eu fazer golaço. Desculpa a modéstia, mas, pelo amor de Deus, assim fica fácil. Não, aí é... Que bom, o papo vai ser bom, então. Aí facilita bastante a conversa. Cara, o maior mito é esse, né? Que a Disney faz magia. A Disney tem uma frase famosa, que a gente usa muito aqui, que diz que a Disney não faz nenhuma magia. É o processo que ela tem que faz a magia acontecer. Então, o mito é que ela faz magia, quando, na verdade, ela não faz nenhuma magia. A magia é o processo que ela tem para todos os encantamentos que acontecem. Nada é por acaso, nada é improviso, como você bem colocou. Não existe improviso no geral. Improviso é um bônus, uma vez ou outra vai acontecer, né? Sei lá, de repente, aquele vídeo famoso do Stitch, a criança cai, e aí ele cai também para brincar com a criança. Ali poderia ser considerado um improviso ali, mas no geral é processo. Existe um outro vídeo fascinante sobre isso, que eu uso nas palestras, que é um dia de chuva, e na hora que para de chover, tem um funcionário de limpeza da Disney limpando com um rodinho bem pequenininho na mão. E aí as pessoas falam: uau, não acredito, os caras estão limpando a tampa ali da lixeira com um rodinho, né? E eu falava muito sobre esse vídeo, sobre a questão de limpeza da Disney. Né? Mas presta atenção, depois de eu ver esse vídeo umas 500 vezes, eu falei: putz, olha o processo aí, gente. Aquele rodinho na mão dele indica que não é improviso. Significa o seguinte: quando chove, existe um rodinho que é para você limpar. Então, não foi o cara, falou: me arruma um rodinho pequenininho aí que eu vou fazer magia agora. Não, é um processo. Então, 2 exemplos que eu dei, existe uma infinidade de exemplos
que a gente pode dar de que o maior mito, então, para responder a tua pergunta, é que a Disney faz magia. Olha que interessantíssimo, né? Olha que interessantíssimo, porque todo mundo acha que eles fazem magia. E aí entra essa questão de processo, que eu, na American Airlines e na United Airlines, já estava acostumado com processos, mas eu ainda tinha uma visão de processo como uma coisa chata, como provavelmente a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem essa visão. É isso. Né? Tem essa impressão que o processo é um negócio chato. Na Disney, eu aprendi que pode até ser chato, mas que ele tem que existir se você quiser encantar algum cliente. E só para analisar a minha linha de pensamento, o grande erro das empresas com relação a processo é que elas não sabem, os líderes não sabem explicar o racional por trás daquele processo. Então, as pessoas odeiam o processo porque elas foram obrigadas a engolir, goela abaixo, que tem que fazer aquilo sem explicar o racional do porquê que aquilo é importante. Então, a liderança falha muito feio em não saber explicar para o colaborador o motivo pelo qual aquele processo é tão importante. Uma vez que ele compre a ideia, você não precisa ensiná-lo mais. Mas a gente está todo dia dizendo, você esqueceu de fazer isso. Você esqueceu de fazer isso. Isso é uma responsabilidade, na minha opinião, da liderança que está falhando em não saber explicar aquele processo para o colaborador, na minha modesta opinião. Maravilhoso, Clau. Maravilhoso. E geralmente as pessoas não veem o processo acontecer, né? Ele vê o resultado final, igual você falou, é o rapaz ali com o rodinho enxugando a lixeira com um rodinho pequeno e beleza, isso faz parte de um processo. Muito bom. Clau, seguindo aqui, você fundou o Seeds of Dreams e a gente falou recentemente, você estava atendendo um cliente grande aí também. Então você atende vários clientes de diversos tamanhos, de empresas também fora do mundo do entretenimento. Para essas empresas fora do entretenimento, onde normalmente a experiência é mais funcional e o que dá para se aplicar dos métodos que você ensina sem virar um teatro necessariamente para o público? A nossa metodologia inclui três coisas, 3 pilares. Storytelling. Então, eu conto muitas histórias, como vocês puderam perceber. E por que eu conto história? Conto história porque existem estudos da Harvard, da Stanford, da Columbia, que diz que quando você conta um conceito através de uma história, isso fica retido na mente do Daniel ou de qualquer outra pessoa até 22 vezes mais do que se você falar de uma forma vaga. Por exemplo, eu poderia ter falado naquela história do Walt Disney, do convidado, eu representei toda a cena. Eu poderia falar assim, olha, o Walt Disney, ele gostava de cuidar dos convidados e ele quis trazer isso para os negócios. Não é a mesma coisa? Sim. Eu narrei cada detalhe. Eu duvido que alguém esteja vendo o nosso bate-papo aqui se esqueça. Então a gente usa storytelling por isso. Né? Óbvio, você vai ter de cada 1000 pessoas uma que vai te julgar. Ele usa muito vídeo. Justo. Meu querido, minha querida, é para isso ficar na tua mente 22 vezes, mas você não prestou atenção do que eu falei no início do programa. Conteúdo eu tenho. Eu tenho estratégia, entendeu? Então, em geral, nos nossos programas, a gente conta um conceito, em geral, eu jogo ou imagens, eu narrando isso como se fosse um ator, para que a pessoa retenha isso, ou um vídeo de 10, 30 segundos, colocando isso naturalmente para eles entenderem. Né? Por exemplo, quando eu sou fã da Apple, e sou fã naturalmente também da Samsung, mas olha só, quando eu quero dizer que as empresas têm os seus coisas diferentes, existe um vídeo da Samsung brincando com a Apple, o negócio da bateria, entendeu? Sim. Eu sou fã da Apple, mas os caras precisam acordar, né? Um negócio de décadas, entendeu? Então é o seguinte, a gente tem essa flexibilidade de falar bem das empresas e falar pontos fracos das empresas. A Disney tem ponto fraco, Samsung tem ponto fraco,
Apple tem ponto fraco, Harley Davidson tem ponto fraco. Então a gente precisa ter uma análise geral. Então o storytelling é o primeiro dos princípios que a gente usa aqui, para chegar à tua pergunta. E é importante explicar esses três para você entender como que a gente faz isso com as empresas. O segundo é uma palavra que talvez você nunca tenha ouvido falar, super esquisita, chamada polinização cruzada. Pelo amor de Deus, o que é polinização cruzada nos negócios? É o seguinte, Daniel. Eu levo os meus clientes, para ver cases totalmente fora da área deles. Porque existem estudos que comprovam que você vai aprender e ter muito mais insights fora da tua área do que na tua própria área. Então, o motivo pelo qual eu decidi, quando abri a minha empresa, ter mais do que Disney nos meus programas é por causa dessa polinização cruzada. Então, um cliente meu hoje, ele vem para Orlando, ele vai saber muito sobre Disney, porque, cara, 15 anos de Disney, 5 livros, um documentário só sobre Disney, além dos outros livros que eu acabo falando de Disney, são 9 livros. Não tenho como eu não falar, como estamos falando aqui do tema Disney. Mas eu percebi que uma forma de me diferenciar, inclusive do Disney Institute, que eu sou fã, sim, e respeito muito eles, uma forma que eu encontrei de me diferenciar deles é exatamente na minha programação, em termos de conteúdo, eu ter mais do que Disney. Eles não têm. Eu ouso, inclusive, a usar o case do high-tech da Universal Studios. Você imagina eu ter um vice-presidente da Universal vindo falar no meu programa, cara. Desculpe-me, com todo respeito, mas eu precisava ter uma estratégia. Essa é a minha estratégia. Com todo respeito à Disney, eu falei assim, olha, a minha única forma de eu me diferenciar da Disney, que eu tanto admiro, que eu tanto gosto, inclusive contrato, né? Inclusive indico, sem dúvida. Eu não vou brigar com a Disney como marca. Sim, não, mas como conteúdo dá para a gente ser criativo. Então, aí comecei a levar o pessoal, Daniel, para Nordstrom, empresa de varejo. Empresas, né? Eu vejo suas postagens no LinkedIn, eu vejo que você acompanha eles em várias empresas. Você leva para a loja da Apple, você leva na Universal. Isso. Harley Davidson, Macy's, Orlando Magic, Orlando City, para entender como que eles fazem esse negócio. Então, essa é a polinização cruzada. E o último se chama de aprendizado experiencial. Então, a gente tem teoria em sala. Então, durante um dia inteiro, vamos falar da teoria. E quando a gente vai para um parque, a gente vai com toda essa teoria na cabeça para fazer atividades. As visitas a parque, seja Universal, seja Disney, é para eles fazerem atividades. Né? A gente, em geral, contrata a própria Disney em respeito à Disney, então a gente não vai para parque fazer atividades, porque seria antiético, não fazemos isso. Só que os nossos profissionais, eles vão para o parque para fazer um bastidor com a Disney e, ao mesmo tempo, eles têm atividades que eles têm que entregar durante aquela experiência lá no parque. Lá. Mesma coisa quando a gente vai numa Apple, é para ver o que a gente falou em sala de aula, quando vai para uma Harley Davidson, quando vai para uma Nordstrom, para as empresas em geral. Então, são esses três pilares: storytelling, polinização cruzada e, naturalmente, o aprendizado experiencial. Que é muito curioso, né? De cada 1.000 pessoas, mais uma vez, você pode ouvir um. Cada 1.000 pessoas, você vai ter uma pessoa, mas a gente ficou no parque, eu me senti como turista. Eu falo no contrato, inclusive, quando o cara me contrata, no contrato fala assim, se tu quiseres se sentir no parque como turista, isso é um problema único, exclusivo teu, não meu. Como é, Daniel, meu argumento é o seguinte, o cara me procura pelo meu conhecimento da Disney, ou da Universal, ou dessas empresas, beleza? Tá. Eu tenho no meu quintal um local para você ver em ação tudo que você aprendeu. Em ação. Se o cara vai para lá e ele acha que ele está como turista, é um problema dele. E eu falo claramente, sou super transparente. Então eu mando vídeo antes de vir para cá, aí o cara vai preparado para o parque. Tu vai estar lá vendo a magia acontecendo, os processos na tua cara. Então cabe a você saber que você está lá dentro do parque com uma missão de aprendizado. E dá certo no geral.
talvez quem reclama não tenha entendido muito bem o perfil do serviço prestado, né? E aí eu quero emendar uma pergunta nisso agora. O que é mais difícil de replicar, na sua opinião, Cláudio? Padrão de atendimento, consistência operacional ou mentalidade de liderança? Bom, tudo começa com liderança. Então, se eu tivesse que escolher, os três são importantíssimos. Tá? Mas a própria Disney fala, a cadeia de excelência da Disney, ela fala que começa com a excelência da liderança. Se não tiver liderança, cara, esquece. Existe um ditado, se não me engano, árabe, que diz o seguinte, olha que legal esse ditado, também visual, hein? Visual para o cara não esquecer, storytelling. Que diz o seguinte, um exército de ovelhas liderada por um leão pode vencer um exército de leões liderado por uma ovelha. Cara, é sobre liderança pura. Nós precisamos de líderes. Nós precisamos. Então, essa cultura organizacional que você falou, os processos, sem liderança, não dá. Eu fui membro do conselho durante o tempo do Mambo, supermercado premium em São Paulo, e o Lucas me ensinou algo absolutamente extraordinário. Ele fala que uma escada, para ser lavada, precisa ser lavada de cima para baixo. Sim. Entendeu? Se você não tiver o comprometimento da liderança, nada acontece. Já dou uma dica para os profissionais que estejam nos ouvindo. Sabe quando você tem aquela sensação que você está levando uma ideia para o teu líder e ele não está comprando? Não está comprando, está comprando? Se ele não comprar, cara, tu vai estar dando murro em ponta de faca. Ele precisa comprar. Ou você não foi hábil o suficiente para explicar o teu sonho, ou ele realmente é um babaca, é um banana. Das duas, uma. Mas se você continuar, vai estar dando murro em ponta de faca. Então, liderança, Daniel, é tudo. Né? A liderança é absolutamente tudo dentro do contexto das empresas. Precisamos de grande líder. Te dou o exemplo da Disney, hein? Esse é outro diferencial de eu não estar trabalhando mais na Disney. Né? Eu tenho uma visão 360, então eu sei o que dá certo, eu sei o que não dá certo, eu sei onde eles erram e onde eles acertam, onde eles erram e não acertam. Eu posso falar sobre tudo isso. Isso é um diferencial que eu tenho, que eu falo para vocês, isso é um diferencial. Você não vai ouvir isso num curso lá dentro. Com certeza. Então, assim, vou te dar um exemplo bobo, né, sobre liderança. O Bob Chapek, que eu conheci, quase destrói a cultura de 100 anos da Disney, em 2 anos. Qual é a lição que nós temos aqui? Coloca um líder errado, mesmo numa cultura centenária. Sim. Mesmo numa cultura de tudo que nós falamos assim, o cara derruba uma empresa. Então, tiveram de mandar ele embora, trouxeram de volta o Bob Iger. Sim. Bob Iger, e agora, semana passada, anunciaram o Josh D'Amaro, que se vocês virem meus vídeos e meus posts no LinkedIn de anos, eu venho falando, o Josh D'Amaro é o cara. O Josh D'Amaro é o cara, acho que vai ser ele, por várias razões. Uma delas é o cara ser chairman da divisão Parques e Resorts, que foi a divisão que eu abri no Brasil. O cara comanda 185 mil colaboradores de 230. Como é que esse cara não tem uma vantagem competitiva? Obviamente. Ele vai ter uma vantagem competitiva. Então, o Josh D'Amaro assumiu, muito bem visto por todos. Tem algo que o Chapek, que tinha a mesma posição que ele no passado, olha que interessante, mas não tinha algo que eu sempre falo que a liderança precisa ter, que é carisma. Carisma. Eu sou daquele chefe que chego dando porrada na porta. Legal. Continue dando porrada na porta para você ver se isso vai longe, se vai ter cavalo. É o seguinte, você não trabalha com cavalo? Então, I'm gonna rock the boat. Daniel, adoro essa. Eu vi muitos executivos na própria Disney durante os meus 15 anos. I'm gonna rock the boat. Vou balançar o barco. Balançou tanto que ele caiu do barco. Caiu junto. Isso. Não adianta. Não estou falando para ser bonzinho. Eu estou falando precisa, como líder, ser alguém... Unidade, né, Cláudio? Alguém que as pessoas gostem de você e querem seguir. Não todo mundo, mas que a maioria fala, eu gosto de seguir esse cara. O Josh D'Amaro tem essas características e eu tive o privilégio de trabalhar, não sei se você sabe, sobre a gestão do Michael Eisner, sim, do Bob Iger
conheci o Bob Chapek e tenho fotos com o Josh D'Amaro. Então, conheço bem a cultura e recentemente o Michael Eisner deu uma entrevista sensacional que eu te aconselho. Eu posso até te mandar via WhatsApp, onde o Michael Eisner ele dá uma pitadinha sobre preços de ingressos que são absurdos. Ele dá umas pitadinhas, fala que o Josh D'Amaro é o cara, mas fala, cuidado, porque precisa dar uma arrumada na casa. Então a Disney passa por um processo, como todas as empresas passam. O Josh D'Amaro está aí para arrumar alguns desses processos. Também acho que ele vai ser um bom executivo, assim, acompanhei por um tempo ele, o Bob, obviamente, também, que deu uma reviravolta lá, o Iger, claro. E a gente estava falando sobre treinamento e cultura também. Cláudio, você acha que treinamento resolve cultura ou só dá uma maquiada na cultura por um tempo? O que precisa existir, na sua opinião, antes para o treinamento efetivamente funcionar? Uma mudança de cultura, mentalidade, o que é? Boa, excelente pergunta. É assim, primeiro começa na contratação, por isso que eu sou fanático por RH, que infelizmente a maioria das empresas vê RH como operacional. Erro gravíssimo, assim, da maioria das empresas, grandes, pequenas, médias, lá, vê RH como, entendeu? Departamento de último pedido, lá eu preciso de alguém aqui na minha área. O cara contrata o primeiro e passa pela esquerda. Então, não tem, como a gente fala, um fit cultural, né? Um perfil de candidato. Então, começa ali. Contratou errado, não tem Disney Institute, não tem Harvard, não tem Seeds of Dreams Institute que resolva. Concordo também. Então, o que acontece? O treinamento... Aí, qual é o treinamento importante? Lógico que ele é importante. Ele é importante, principalmente, quando a empresa já fez o seu trabalho de casa de escolher perfis que estão dentro da cultura dessa empresa. Então, o treinamento funciona como o teu sapato. Não precisa ser engraxado para ficar brilhando. Treinamento. Sim. A gente precisa tomar banho todos os dias. Treinamento. Então, o treinamento é vital. É vital. Eu volto à frase do Walt Disney. Quando ele diz, contrate um sorriso... Olha que legal. Tudo dentro da minha resposta. Quando ele diz, contrate um sorriso, eu estou falando, o RH precisa ter liberdade, os altos executivos CEO têm que dar essa liberdade ao RH para contratar da melhor maneira possível o funcionário. Qual é a frase seguinte do Walt Disney? Depois a gente ensina as técnicas. O que ele está dizendo? Depois a gente ensina. Então, o treinamento é fundamental, principalmente para essas pessoas que já têm um fit cultural com a cultura da empresa. Então, o treinamento é vital para que isso ocorra, mas antes do treinamento, a contratação ela é causa e depois as coisas ficam bem mais fáceis, porque você pode ensinar qualquer coisa a alguém, menos a sorrir. Maravilhoso. Maravilhoso. Essa entrevista, esse nosso bate-papo aqui. Eu estou amando. Incrível. Ô, Cláudio, a gente estava falando sobre liderança também, junto agora, você falou sobre contratação. Para um líder que quer começar amanhã, assim, qual a primeira mudança mais sem glamour que faz uma cultura virar de fato execução na sua cabeça? Comprometimento. É comprometimento. A Disney me ensinou bastante sobre comprometimento, né? Você vê que no nosso treinamento a gente usa esses simbolismozinhos assim. Sim, o capacete. O pessoal leva para casa, também tem a ver com storytelling, para falar que o segredo está aí, ó, é trabalhar. O segredo da magia é trabalhar. Tem que trabalhar com processo, né? Mas comprometimento, cara, é tudo. A aviação me ensinou muito, né? Comprometimento com horários. Isso a Disney também me ensinou bastante. O Walt Disney tinha uma frase famosa, Dan, que ele usava a expressão tickets printed. O bilhete foi impresso. Que tem a ver com comprometimento. Esse foi talvez o meu maior aprendizado na Disney. São tantos, mas esse me marcou. Quando a Disney te dá um projeto, cara, e você trabalhou lá, vai sair. Não tem esse negócio,
dia, então, mas acho que, vai sair o negócio. Tem que sair comprometimento. E isso vem dele. Então, a história é a seguinte. Quando o Walt Disney queria criar um parque ou uma atração, ele se reunia com todos os executivos e perguntava aos executivos, e aí, vamos fazer esse negócio? Vamos fazer. Todo mundo empolgado, vamos fazer a nova atração. O Walt Disney olhava para o pessoal e falava assim, tá bom, então estamos decididos, vamos fazer essa atração. Estamos. Aí ele perguntava, pergunta de $1 bilhão. Quando? Quando? Se não tiver quando, não sai, prazo. Então, discutir isso na sala, ó, isso precisa de uns 6 meses, não, precisa de 1 ano. Então, quanto tempo vocês acham? 1 ano, 1 ano e 2 meses? Tá bom para todo mundo? Tá bom para todo mundo. Então, vamos colocar isso para março de 2028. Estou chutando aqui, tá? 28 e tal. Todo mundo de acordo. Eu falo, todo mundo de acordo, todo mundo de acordo. Vamos colocar uma data. 20 de março. Precisa ter uma data. Que projeto sem data fica vago. Na hora que todo mundo na sala estava de acordo, o Walt Disney jogava essa frase. The ticket is printed. O bilhete acabou de ser emitido. Sim. E eu amo essa história, porque ela tem a ver com a aviação, mas ela vem de trens, que ele era fascinado por trens. Tem até um programa que a gente segue os passos da vida dele, visita a casa onde ele nasceu, a fazenda onde ele se inspirou, tudo isso aí. E ele então falava, o bilhete foi impresso. O que a gente tem no bilhete, Daniel? No bilhete a gente tem origem, de onde estamos saindo, horário que estamos saindo, destino, para onde nós vamos. Se eu peguei um voo em São Paulo e venho para Orlando, o avião vai para Orlando. O avião vai para Orlando. Horário de chegada, número do teu assento, portão onde tu embarca. E o principal, o teu nome está impresso no bilhete. Quando alguém voltava para o Walt Disney para falar assim, Walt, acho que a gente vai ter que atrasar aquele projeto. Resposta dele, o bilhete já foi impresso. O bilhete tem data de saída, nós já marcamos, foi na nossa reunião, foi a origem. Tem data de chegada, que vai ser março de 2027. Tem o teu nome lá. Mas o dólar subiu. O bilhete foi impresso. Entregaram. Aí. Então, essa expressão eu uso muito sobre o comprometimento. Você, cara, não inventa desculpa. Quem quer, vai lá e faz. Quem não quer, inventa mimimi, nhen e blá, blá, blá. Essa é a grande verdade. Quem quer, executa. Quem não quer, inventa desculpa e blá, blá, blá. Essa é a grande verdade. Então, frase também. Comprometimento. Tá bom. Então, inevitavelmente, a gente fica falando ao redor das experiências todas do Seed of Dreams, acaba caindo na Disney, e a gente acaba falando bastante sobre o processo. Para você, existe um trade-off inevitável entre eficiência e encantamento, ou a gente consegue desenhar processos que entregam as duas coisas? Eu imagino a resposta, mas... ou seja, tem de ter os dois. E se falhar em um, você resolver, né? A Disney, ela tem um processo, quando ela erra, ela refina aquilo, melhora aquilo, através de, ou internamente, ou através de pesquisas, mas para você ter essa entrega final, uma série de coisas precisam ser feitas, uma série de processos, tudo quase que milimetricamente para que elas se encaixem lá no final. Então você precisa dos dois, precisa ser eficiente, precisa encantar, precisa fazer isso. A Disney usa lá os 5 padrões de qualidade, né? Sim. Que eram 4. Aí o Bob Chapek resolveu colocar um 5º, inclusão. Nem vou entrar em detalhes aqui, mas essa palavra inclusão complicou bastante a situação da Disney, ao ponto do Bob Iger ter que voltar, por causa da briga com o governador da Flórida. Qualquer pessoa pode entrar aí, que esteja curioso, é só colocar no Google aí, briga da Disney com o governador da Flórida. Você vai entender todo esse contexto que nós não precisamos falar aqui. Mas eu acho que é interessante, porque enriquece a tua entrevista em ter muito mais do que a gente está falando aqui. A gente vai dar homework, trabalho de casa para o pessoal que viu, se interessar e correr atrás
corre lá. Mas é muito importante, né, que essa eficiência ela aconteça. Então, os 4 pilares, só para recordar, são 5, mas os 4 ainda continuam na ordem, é segurança, cortesia, show e eficiência. E eficiência não está lá no fundo como a forma, não tem importância. É como funciona tudo na Disney, entendeu? Tudo tem que passar por segurança, cortesia, show e eficiência. As pessoas perguntam, por que segurança é importante? Porque sem segurança você não consegue entregar as outras chaves. Com certeza. Então, isso é muito trabalhado quando o pessoal vem aqui. Em todos os aspectos de segurança. E, Daniel, outra coisa importante é a maioria dos conceitos da Disney, como vocês que estão nos vendo agora percebem, a maioria, cara, é comportamental. Porque as empresas investem bastante em vir para cá, essas grandes empresas, nós temos vários grupos fechados aqui, várias empresas, como John Deere, Bosch, Carrefour, os caras trazem para cá, primeiro pela polinização cruzada, não tem nada a ver com o negócio deles, eles querem aprender com alguém fora da caixa, beleza? Começa por aí, por isso que a gente usa isso. E segundo, porque a maioria dos conceitos, você adapta no dia seguinte sem 1 centavo de custo, 1 centavo, porque a maioria é comportamental. E a gente acabou levando isso não só de Orlando. Hoje a gente tem imersão na Ásia, eu fiz agora em outubro Japão, Tóquio, Osaka e Hong Kong, onde tem partes da Disney e da Universal, mas visitamos a Toyota, visitamos empresas japonesas sobre os 5 S's, Kaizen. Então a gente não faz só parques, a gente vai além por aquele diferencial que eu te falei. E vamos agora em outubro para Singapura, Pequim e Xangai, onde tem parques da Disney Universal, mas nós naturalmente vamos visitar outras empresas e o ano que vem vamos também para a Europa. Então é global, os programas nossos são globais, mas é óbvio que a minha casa é aqui em Orlando, é o nosso, vamos dizer, a nossa matriz, onde a gente está expandindo isso para fora, além, naturalmente, das viagens. Eu acabei de chegar do Brasil ontem e depois de amanhã eu volto para o Brasil. Então eu viajo para o Brasil todos os meses, às vezes até 2, 3 vezes por mês, só para você ter uma ideia. Caramba, haja saúde também, né? Por isso a gente atrasou essa, só para uma notícia de bastidores, essa entrevista já era para ter sido feita há uma semana, mas eu estava bem, estava viajando, mas deu certo hoje, graças a Deus. Cláudio, você fala de gestologia, clientologia como high touch, certo? Isso. Para entrar aqui agora num outro tema, o que é high touch de verdade em 2026, quando a gente vê quase tudo sendo automatizado? Olha, eu não tô mostrando isso, esse é o volume 2, por acaso, mas olha o que tem na introdução aqui, ó. Só para você dar uma... Como aplicar em seus negócios a cultura high touch no mundo high tech? É a tua pergunta. É a tua pergunta. Como é que faz? Nem então, bem ensaiado isso aqui, hein? Eu mandei uma mensagem para ele 5 minutos antes da nossa entrevista, mas me manda o link aí. É óbvio que pareceu, mas eu vou falar para você, as coisas quando tem que acontecer de uma forma brilhante, elas acontecem dessa forma, sem ensaio. Nesse caso aí, parabéns pelas perguntas, né? Estou muito feliz com o que eu estou sentindo aqui. A gente sente quando a entrevista está indo bem. Graças a Deus e parabéns. Então, olha só. A gente faz uma análise nessas visitas técnicas que a gente faz sobre o high touch e o high tech. Então, high touch é alto poder de conexão emocional. High, alto, touch, de tocar, toque. Sim. Então, o high touch é essa conexão emocional que as empresas têm para encantar o cliente. E temos também a high tech, a alta tecnologia. Eu vou dar um exemplo sobre os dois, por isso que eu trouxe a Universal como case para a gente. Cara, o high tech da Universal Studios, por anos, e ainda em alguns aspectos, ele dá um banho na Disney. Claro, está doido? Esse é o meu diferencial. Sim. Ó, sou apaixonado.
apaixonado, olha, apaixonado, um tag comigo, apaixonado. Só que eu tenho um olhar 360. Tem que ter, né? Você tá cuidando de coisa espetacular. Meu, o high-tech da Universal, tu tá de brincadeira comigo. Tu vai dizer para mim que os caras não entendem de high-tech? Harry Potter, as atrações. Sim. Tá de brincadeira. Tem uma atração chamada Bourne Identity, que quase ninguém vê na Universal Studios, lá, que é uma pena. Um cenário que deixa Indiana Jones no Hollywood Studios, assim, chega a dar pena. Chega a dar pena, a dar pena. Claudemir, tu tá louco. Não tô louco, eu sei o que eu tô falando. Mas já eu falo do ponto forte da Disney. Então, esse ponto é muito forte dele. Meu, tu vai pra Velocicoaster, tu tá de sacanagem comigo, Claudemir. Tu vai na Tron, que é uma atração espetacular no Magic Kingdom, e que na hora que tu vai na Velocicoaster, o Tron vira o It's a Small World. Essa é a grande verdade. Agora, e por que isso acontece? Não tem nada de errado. É que são empresas que têm no DNA muito mais high-touch do que high-tech, no caso da Disney. E a Universal tem muito mais high-tech que high-touch. Ambas querem os dois, o high-touch e o high-tech. Mas no DNA de uma fotografia das empresas, você vai perceber que a Disney é muito mais high-touch que high-tech e a Universal é muito mais high-tech que high-touch. Estou provando aqui para vocês. Tron vira uma atração, um barquinho suave, se você for na Velocicoaster ou na nova Dusters, do novo parque deles, o Epic. É o ponto forte deles, cara. Eles sabem navegar onde eles são fortes. Então, só para responder a tua pergunta desse high-touch, high-tech, as empresas precisam dos dois. High-touch e high-tech. Não adianta o Daniel ter uma empresa altamente tecnológica e o atendimento ser desumano. Não vai funcionar. Não adianta também o Daniel ter um atendimento espetacular e o produto dele ser horrível. A tecnologia implantada ser horrível. Então, nós precisamos do high-touch e do high-tech. Algumas empresas vão ter, naturalmente, uma forma muito mais clara nesse DNA, high-touch, high-tech. E isso eu vi, naturalmente, nos parques da Disney e da Universal pelo mundo inteiro, porque nós conhecemos todos os parques da Disney e da Universal no mundo inteiro, e esses meus programas para a Ásia, né, não é por acaso Tóquio, Osaka, Hong Kong e agora em outubro Singapura, Pequim, Xangai. Os meus clientes acabam conhecendo todos os parques lá. E o ano que vem a gente vai para a Europa, naturalmente terminando em Paris. Tudo para entender como é que essa empresa, Daniel, aplica a sua cultura em diferentes mercados. Então, eu não estou viajando para ir para parque, eu estou visitando mostrar para o cara como uma Disney vai para esses lugares. E nem estou falando aqui, você já sabe, né? Abu Dhabi, daqui a 5 anos vai ter parque da Disney, a Universal também anunciou um para aquela área, região, e a Universal anunciou para Londres, perto de Londres, daqui a 5 anos também. Então, os meus programas tendem a ir para Londres muito em breve, quando estiver aberto, e também para Abu Dhabi, para onde tiver parques de Disney Universal, como forma de entender o negócio de parques dentro do contexto de qualquer outro negócio. Então, é isso. Muito bom, Cláudio. A gente está num mundo hoje que vive e respira inteligência artificial generativa. Basicamente, uma explosão nos últimos 3 anos, 4 anos aí sobre isso. O que você acha que a IA faz melhor do que humanos na experiência do cliente e o que ela nunca deveria tentar fazer? Eu acho assim que ela ainda, apesar de ser nova, né, muito novo tudo, é uma realidade totalmente diferente do que a gente viu no passado, de metaverso, que vai transformar totalmente em nada. Inteligência artificial, cara, não dá para você ignorá-la. Ela é absolutamente espetacular, desde que ela saiba onde fica o limite dela. Vai chegar um momento que tem que ter esse contato humano. Então, para tua pergunta, a gente cai no high-touch, high-tech, usando a inteligência artificial como alta tecnologia. É surreal o que é feito, que ajuda a gente no dia a dia,
mas o contato humano, ele nunca vai ser desprezado, né? Um robô, por mais espetacular que ele possa ser, ele não tem como mostrar emoção. E mesmo esse robô, né, essa inteligência artificial, ela foi produzida por um humano. Então, eu acredito que é uma união dos dois, o high touch, a auto-humanização dos negócios, em conjunto com essa alta tecnologia. Mas eu vejo com fascinação, né, quando bem usada, a inteligência artificial. Eu tenho usado nos meus negócios e ela realmente auxilia muito a gente melhorar o que a gente já faz. Então, você não pode desprezar isso. Eu não quero. Não, algo que melhora o que eu faço, tá de brincadeira? Melhoria em experiência e processo, no final das contas. Exato. E melhoria contínua, né? Sim. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão que está aí à nossa disposição para a gente saber utilizá-la da melhor maneira possível dentro do contexto dos nossos negócios. Mas é inegável que é realidade pura e a tendência é isso crescer. Se você ficar de fora, vai comer poeira. Tem que estar atento, tem que estar antenado para esse movimento. Boa, Paulo, boa. Continuando nessa vertente, a gente já está se encaminhando aqui para o final também do nosso bate-papo, daria para ficar muito mais tempo, mas você tem agenda corrida. Quando a gente fala de inovação, né, a gente está falando aí de inteligência artificial agora, tal. Inovação em experiência é mais sobre a gente criar coisas novas ou remover fricções antigas? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que eu escrevi um artigo há muito tempo, já mais de 20 anos, onde que eu falo, né, que existe uma diferença entre invenção e inovação. O que a maioria de nós fazemos é inovação, não é invenção. Invenção é você criar algo do zero. E se você fizer uma análise profunda, quase nada é do zero, porque se a gente fizer uma análise profunda, veio de algum conhecimento, portanto, ela originalmente, ela não é uma invenção, ela acaba sendo uma inovação. Então, a gente poderia colocar como uma inovação disruptiva, seria uma invenção, mas que não deixa de ser uma inovação. Então, eu acredito que nesse processo de melhoria contínua, a tua pergunta, a resposta é nessa linha de que a gente está sempre inovando, né, algo que a gente já tenha. E eu costumo dizer, a gente tem uma metodologia que eu chamo de experiência infinita. O que é a experiência infinita? Experiência infinita é o fato de que você nunca vai conseguir atingir o teu ápice na experiência do cliente. Por uma razão simples. O paladar não retrocede. Então, quando o Daniel me dá uma nota 10, ou eu dou uma nota 10 para o Daniel, é espetacular. Só que com esse espetacular vem essa infinidade da experiência, que é o que eu coloco no nosso próximo livro. Que é o seguinte, se o paladar não retrocede, o 10 que o Daniel me deu, ele passa a ser um 9,8, porque a próxima vez que eu tiver uma experiência com o Daniel, ele tem de me surpreender. Então, isso é um jogo, o pessoal fica doido quando me ouve falar sobre isso, mas, Claudio, tu tá de sacanagem comigo, tu tá dizendo para mim que a gente tem recebido nota 9, 9, 9, o nosso sonho é ter o 10 do cliente para encantá-lo, e na hora que a gente consegue o 10, tu tá me dizendo que o 10 não vale mais 10? Não vale mais 10, porque o paladar não retrocede. Então, essa experiência é infinita. Nunca atingiremos o nosso máximo, até o nosso final. O pessoal fala, não, mas isso é uma loucura. Existe um livro chamado, um livro chamado Paradoxo da Excelência, que toca nesse tema, só que a diferença da minha experiência infinita é que eu vejo do ponto de vista positivo, as empresas que dominam mercados precisam ter essa experiência infinita, tá?
E o livro fala muito mais sobre um ponto de vista mais negativo. Porra, que loucura, nunca vou agradar o Daniel. Porra, meu, eu adoro. Então, eu não vejo como negativo. Então, o livro tem uma pegada um pouco negativa sobre isso. Eu uso essa expressão paladar no retrocede para explicá-la e, naturalmente, me aprofundar do porquê que eu acredito que as empresas que dominam o mercado, elas precisam da experiência infinita. Vou te dar um exemplo, sei lá, de telefone, Samsung ou Apple, qualquer marca. Tu compra o ano que vem um telefone da Samsung se ele não vier com melhoria do desse ano? Não. Você não compra. Porque, em teoria, o telefone da Samsung ou da Apple dá para ficar 10 anos com ele. Ora bolas. Se durante 10 anos ou 20 anos esse telefone nunca quebra e não tem nenhuma melhoria, eu continuo com ele. Então, o telefone, eu já estou aqui para adiantar. Isso é experiência infinita, assim, na veia. Estou dando um exemplo real para vocês, né? Na veia. Como que é números também, o da Samsung? Desculpa, só para saber. Qual? Tem números como a Apple 16? Esse ano sai o S26. S26. Pois bem, o S27 vai vir igual ao S26? Não vai vir. O S28 vai vir melhor que o S27? Vai. O S29 vai vir melhor que o 28? Vai. O S30, eu estou afirmando isso para você. E isso é experiência infinita. Ah, eu não gosto. O problema é teu, meu. Vai comer poeira. Vai ser segundo no mercado, terceiro, quarto. Não tem nenhum problema. Agora não vem discutir comigo. Ah, mas eu vou ter problema psicológico. Vai, procura um psiquiatra. O problema é teu, meu. Pô, meu, os caras vêm com esse papo para mim. Tu quer dominar o teu mercado ou tu não quer? Não tem nenhum problema. Tu decide. Não, eu quero. Então vai ter que entrar nessa experiência infinita. Tu vai ter que melhorar todo dia o teu produto. Tu vai ter que melhorar todo dia o teu serviço. Simples assim. Então, eu estou documentando aqui, nesse nosso bate-papo, algo com exclusividade, que é bem novo, né? Que mesmo no mercado já se falando um pouco, eu e a Juliana Oliveira, que é a minha sobrinha e minha diretora, a gente avançou bastante nisso, com vários estudos de outras grandes universidades, para a gente lançar aí em breve um livro. O nome provavelmente vai ser Infinity Experience. Puro de notícia, hein? Com essa aí agora, hein? Obrigado. Tá documentado, hein? Que bom que tá documentado aqui. E óbvio, estamos registrando tudo isso aí. Vai ficar para posteridade. Cláudio, eu vou fazer praticamente aqui as duas últimas perguntas. Uma, eu acho que você já falou lá no começo do nosso bate-papo, ou ali pelo meio, sobre coisas que basicamente a Disney te ensinou para a vida, e a pergunta era, se você tivesse que resumir em uma frase o que a Disney te ensinou sobre legado, o que seria e o que as empresas estão esquecendo hoje? Olha, quando eu fui contratado pela Disney para abrir a divisão Parques e Resorts no Brasil, eu achava que ia ser mamão com açúcar. Por quê? Sim, tá falando uma marca... Na minha cabeça, o que eu pensei? Bom, já conheço a American Airlines a fundo. Pô, a maior empresa aérea do mundo. Acho que ainda é. Ela e a United. As duas estão ali, e Delta. Mas acho que a United e a American são as duas maiores do mundo. Trabalhei para a United Airlines. Então, fui trabalhar na Disney achando o seguinte. E é importante eu explicar isso, porque a tua pergunta ela cai como uma luva dentro do que eu passei. Então, o meu pensamento foi, se eu já conheço duas culturas americanas gigantes, não vai ser difícil ir para uma terceira. Beleza? Esse foi o meu pensamento. Mas onde que eu errei? Quando eu entrei na Disney, eu percebi que a cultura era totalmente diferente. Então, qual foi o meu primeiro aprendizado? O fato de você ter trabalhado em duas empresas americanas gigantes não significa necessariamente que a terceira vai ser igual, porque vai depender da cultura dela. E a cultura dela são totalmente diferentes. Então, são culturas americanas, mas culturas diferentes dentro do contexto dela. Pois bem, adivinha o que me salvou? Quando eu percebia que as coisas não andavam na Disney, porque eu achava que ia ser igual à American United, vou te dar um exemplo bobo. Na América, se alguém me pedisse um upgrade para a primeira classe, fosse uma relação comercial, que aquele cliente tem muito volume, era mandado, junto com vendas, era mandado uma mensagem para o aeroporto, o cara ia de primeira classe, comercial.
Na Disney, eu achava que ia ser igual. Então, quando o cliente me pedia um hotel barato e me pedia para colocar no Grand Florida, eu fui com essa mentalidade para a Disney. E ao chegar na Disney, o Mickey Mouse... Ademir, aqui não. Sim. Eu falei, mas por que não? O cara é importante. Aí a Disney falou, então o seu argumento é que ele é importante? Então, aqui na Disney, todo cliente é VIP. Todos são importantes. Portanto, vamos ter que dar upgrade para todo mundo. Ali me quebrou. Aí eu já comecei a pensar, pô, isso não vai dar certo. Outra, o Luiz Barro da Stella Barro me pedia, vamos colocar o Mickey na capa da nossa brochura. Pô, vamos vender mais. Orlando. Eu sei. Não vai colocar o Mickey, você trabalhou lá. Não vai colocar o Mickey. Eu falei, pô, meu. A Claudinha sabe disso como ninguém, porque a Claudinha era da área de Consumer Product, né, com o Clement Conon. Aliás, falei com ele ontem, olha que interessante. Legal. E aí, cara, tô dando essa roda toda, mas ela é importantíssima para a tua pergunta. Muito importante para a tua pergunta. Então, o que eu fiz? Tem a ver com legado. Olha com o Claudemir, qual foi a estratégia do Claudemir? Porra, meu, o que eu vou fazer? Abro o escritório da Disney no Brasil, não consigo autorizar um upgrade para um hotel de luxo de um cliente importantíssimo. Não consigo colocar o Mickey na capa. Pô, o que eu estou fazendo aqui? Adivinha o que eu fiz? Falei, eu vou entender a cabeça do cara. Eu vou ler sobre o cara, para ver por que a empresa é do jeito que é. Eu estou dando uma dica de ouro aí para quem está me ouvindo. Se tu tá aí na tua empresa e a cultura não está batendo o teu jeito de ser, tu só tem uma saída. Descobrir quem é o fundador dessa empresa, ler sobre esse cara, porque a cultura dela vai ter muita correlação com a vida desse cara. E aí tu tem duas soluções, se adaptar a ela ou sair fora, porque tu não vai mudar a cultura desse cara aqui. 3 falências antes dos 23 anos de idade. Então, primeiro livro. Então eu comecei a ler tudo sobre o cara. Foi aí que eu descobri Marceline, onde ele se inspirou para criar os parques pelo mundo, os filmes. Pô, fui para Marceline. Marceline tem 2.222 pessoas. Hoje, eu já fui a Marceline mais de 60 vezes. Meu Deus. Aí depois o pessoal fala que é sortudo ter sido professor da Universidade de Disney. Porra, meu, eu investia do meu bolso para fazer isso. Então eu comecei a estudar sobre o legado, para voltar à tua pergunta. Né? E isso me fez ser o único autor do mundo a ter 5 livros sobre o tema Disney. 3 biografias, o Walt, o Roy e o Ubi Iwerks. Ninguém no mundo tem isso. Ninguém no mundo. Estratégia minha. Então, meu amigo, a tua pergunta é fundamental para as pessoas que estão nos vendo aqui. Eu fiz de uma dificuldade uma oportunidade. Eu resolvi entender a cabeça do gênio para entender o império. Então, acho que a tua pergunta cai como uma luva dentro dessa resposta, até para ajudar as pessoas que estão nos vendo a elas entenderem que, às vezes, uma dificuldade pode, se você tiver afim de entendê-la. Aí eu entendi por que eu não podia usar o Mickey. Porque o Walt Disney faliu 3 vezes antes dos 23 anos de idade e quase tem a 4ª falência, quando ele vem de Nova York ele perde o Oswald, e ele fala, ninguém mais vai tocar em nada do que eu faça depois de Mickey Mouse. Aí eu entendi, porque tem uma frase dele que diz, I only hope that we never lose sight that all started with a mouse. Eu apenas espero que o mundo não se esqueça que tudo começou com o camundongo. Então, cara, legado é importantíssimo a gente entender o legado da cultura de uma empresa, porque ela vai facilitar de não complicar a tua vida onde você está. Então, eu não sofria mais. Eu já sabia que tinha upgrade. Luiz, dançou, a música aqui toca diferente. Então, o legado me ajudou a eu entender a cultura da empresa. Então, isso para mim, cara, é o maior orgulho que eu tenho, né? E uma empresa, naturalmente, como qualquer outra, tive minhas dificuldades, tive minhas puxadas de tapete. Tudo que existe numa empresa gigante, isso acontece normalmente. A gente precisa aprender com os nossos erros, os nossos acertos, né? Eu sou muito grato à empresa, sou muito grato a pessoas como você que me dão a oportunidade de eu poder passar isso para tantas pessoas, vão poder ver isso e tirar insights para a carreira pessoal deles, para a carreira profissional.
Eu só desejo realmente o melhor para as pessoas e sou muito grato à vida e à Disney por tudo que eu aprendi com eles. Sou muito, muito grato a eles. Maravilha, Clau. Poxa, excelente, assim. E eu vou deixar aqui, então, a última pergunta que eu faço para todos os convidados para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, que é: o que é sucesso para você, tanto pessoal como profissional? Sucesso, assim, saindo da minha cabeça assim do nada, é você ter paixão por aquilo que você faz. Você nunca vai encontrar alguém de sucesso real dizer que odeia o que faz. Você nunca vai encontrar alguém de sucesso dizer que odeia o que faz. Pô, acorda de manhã, sou um cara de sucesso, sou uma mulher de sucesso, mas cara, que saco, é isso que eu faço. Isso não é sucesso. O cara pode ter dinheiro, a empresa pode até prosperar, mas não é sucesso. Sucesso é o gosto desenvolvido por aquilo que tu fazes. Isso não quer dizer que tudo é maravilhoso, que tudo sai perfeito. Vai ter, como nos aviões, turbulências, mas uma turbulência no meio de 4, de 9 horas, 2 minutos, 1 minutozinho, 30 segundos de turbulência, faz parte do processo. Mas a paixão por aquilo que você faz é muito importante para o sucesso. Não existe nenhuma regra. Todo mundo fala que toda regra tem exceção. Essa é a única regra que não tem exceção. Você nunca vai encontrar alguém de sucesso dizer que odeia em profundidade aquilo que ele ou ela faz. E detalhe, se você ainda estiver num trabalho que não seja o melhor trabalho do mundo, só uma dica: continue fazendo o seu melhor para você chegar a esse estado do sucesso pleno, de encontrar aquilo que você tanto vai amar. Faça bem feito, mesmo que ainda não seja o emprego, o trabalho dos seus sonhos. Pois foi assim que eu cheguei a esse estado de dizer que eu amo o que eu faço. Publiquei agora no LinkedIn essa semana, estava no carnaval trabalhando, agora 3 horas da manhã, agora na segunda-feira, e falei: eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Não nada contra o carnaval, zero contra o carnaval, mas adoro o que eu faço, pessoal. Amo o que eu faço. Então, essa é a minha mensagem. Busque significado, mesmo em algum trabalho que você esteja fazendo, que não seja o melhor do mundo. Porque eu também, todos nós, engolimos sapos. Todos os dias. Faz parte do processo aí. Então, é isso. Sucesso é uma consequência de um gosto desenvolvido, seja através de significado, para aquilo que você faz. Maravilhoso, Clau. Muitíssimo obrigado por esse encerramento lindo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza. Foi um prazer ter você aqui. Espero que a gente consiga se ver em breve, se falar mais também. E muito sucesso para os Seeds of Dreams esse ano e nos que vão vir ainda pela frente. Obrigado mesmo. Aí, com Mickey Mouse, um abraço a todos vocês, que vocês possam aplicar o que aprenderam hoje nessa nossa conversa, porque, como eu digo, conhecimento sem aplicação é a forma mais sublime, é a forma mais sofisticada, é o ápice da ignorância. Verdade. Saber e não aplicar é o estágio mais avançado da ignorância. Ou aplica, ou aplica. E você não vai me dizer que não aprendeu algumas coisas hoje, nessa nossa 1 hora e 18 minutos, que eu nem vi o tempo passar. Muito obrigado, viu, Daniel? Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, pessoal. Esse foi o Claudemir Oliveira, um executivo super conhecido do mercado, como vocês puderam ver. Trabalhou por muitos anos na Disney, é mentor do G4 Educação, entre outras atividades. Trabalhou na United e na American Airlines e trouxe essa aula para a gente sobre gastologia, clientologia. Falamos de liderança de processos, o quanto isso é importante nas empresas e o quanto a gente precisa estar atento também aos pequenos detalhes do dia a dia para entregar um serviço de qualidade, um produto de qualidade e também ter
boas vibrações girando em torno da gente, sempre quando a gente faz o nosso melhor. Obrigado para quem ficou até o final. Esse foi Reflexões Criativas, entrevistas dessa semana ou deste mês, não sei. Lembra que eu não faço muitas promessas aqui sobre entrevistas, vamos deixando as coisas andarem. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um comentário, compartilhem esse conteúdo. Quero deixar aqui um lembrete sobre o e-book de criatividade. O link está em algum lugar aqui da tela ou no post do LinkedIn. Acessem, deem uma olhada. Ele é baseado no livro O Ato Criativo, do Rick Rubin. Fica aqui a dica para que vocês acessem, baixem o download gratuito ali de 10 dicas de como ser mais criativos no nosso dia a dia. E obrigado, valeu, nos vemos na próxima. Um beijo, tchau!